Boas-vindas à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar fundo num estudo médico que é simplesmente revolucionário. Ele sugere algo no mínimo surpreendente. Será que as checagens padrão que os hospitais fazem o tempo todo estão deixando passar uma peça-chave no enorme quebra-cabeça da sobrevivência dos pacientes? Pois é, a grande pergunta que fica martelando é a seguinte: será que o ato mais simples do mundo, tipo se levantar de uma cadeira, consegue prever a chance de sobrevivência de um paciente? Pode até parecer loucura num primeiro momento, né? Mas os dados indicam fortemente que movimentos físicos muito básicos do nosso dia a dia escondem o segredo para prever a vida e a morte dentro de um ambiente hospitalar. Para entender melhor essa história, vamos colocar as coisas na balança. De um lado, temos o que os sistemas de saúde tradicionalmente medem: pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, o pacote básico, certo? Do outro lado, habilidades físicas que parecem até banais, como mobilidade básica e força. E foi justamente esse contraste que preparou o terreno para um estudo gigantesco feito em um hospital de emergência lá em Copenhague. Vamos então entrar na nossa primeira sessão. 3 testes físicos que são os verdadeiros protagonistas do prognóstico. A gente começa pelo score de deambulação acumulada, mais conhecido como CAIS. Os pesquisadores acompanharam isso em mais de 5.000 pacientes. Na prática, é uma forma de medir a mobilidade básica avaliando 3 ações do dia a dia: entrar e sair da cama, levantar de uma cadeira e caminhar. A pontuação máxima é 6. Bater essa nota 6 significa que a pessoa tem mobilidade interna independente, o que é sem dúvida nenhuma o primeiro passo crítico para a recuperação. Logo depois, entra o teste de força de preensão manual. É exatamente o que parece: medir a força do aperto de mão usando um dinamômetro digital. Ele funciona como um termômetro excelente para a força muscular geral. O detalhe aqui é que o teste é feito usando a mão dominante, e a equipe de avaliação fica literalmente torcendo e dando maior incentivo verbal para a pessoa apertar aquilo com a maior força possível. E para fechar esse trio de testes, temos o de sentar e levantar de 30 segundos. Ele foca totalmente na força das pernas e no desempenho funcional, e é absurdamente simples. O paciente só precisa cruzar os braços sobre o peito e a equipe conta quantas vezes ele consegue levantar e sentar na cadeira em exatamente meio minuto. Só isso. O que nos leva ao próximo ponto. Seção 2. O sistema de semáforo para categorizar o risco. Agora, como os médicos vão ler todos esses números na correria do dia a dia? Para simplificar, os pesquisadores criaram uma abordagem visual brilhante baseada num sistema de semáforo, usando valores de referência dinamarqueses. A cor verde é o nível normal, a cor amarela já acende o alerta de nível reduzido, e o vermelho indica um nível fortemente reduzido. É uma sacada genial porque traduz desvios padrão supercomplexos em um perfil de risco imediato que qualquer profissional bate o olho e entende na hora. Mas aqui é que a coisa fica séria. A dura realidade revelada no momento da primeira avaliação lá no hospital é chocante. Uma parcela gigantesca dos pacientes caiu direto nas zonas vermelha ou amarela. Para dar uma ideia, no teste de sentar e levantar, impressionantes 84% das pessoas já chegaram de cara no nível vermelho. 84%. É muita debilidade logo na porta de entrada do hospital. E as consequências disso? Vamos ver agora na seção 3, previsão de sobrevivência em 1 ano e os dados surpreendentes. Para colocar tudo isso em perspectiva, a gente precisa olhar para a taxa de mortalidade geral no período de 1 ano para toda essa coorte de pacientes idosos, que incluía casos clínicos e cirúrgicos. O número foi de pesados 19,3%, quase 1/5 das pessoas. É um dado que por si só já impõe uma reflexão profunda. Mas preste atenção nisso. Quando a gente separa esses pacientes pelas cores do nosso semáforo, a disparidade é gigantesca. Comparando o pessoal da zona verde, que tem função física normal, com quem estava nas zonas vermelha e amarela, fica muito evidente que qualquer redução na função física joga as taxas de mortalidade lá para cima. E isso se manteve super consistente nos marcos de 30 dias, 90 dias e, claro, ao final de 1 ano inteiro. Se a gente analisar visualmente a evolução dessa sobrevida, o abismo salta aos olhos. A probabilidade de sobrevivência despenca de forma drástica e imediata para quem tem função reduzida. A linha daqueles com função normal e a linha do grupo mais debilitado se separam quase no instante em que o paciente é avaliado e continuam se afastando pelos 365 dias seguintes. E quer ver o dado mais impactante de todos? Chegamos a um índice de risco de 3,57 para a mortalidade em 1 ano. Sabe o que é isso?
Significa que as pessoas com o resultado reduzido naquele teste super rápido de sentar e levantar de 30 segundos tinham um risco de mortalidade mais de 3,5 vezes maior comparado ao grupo que alcançou um nível normal. E a história não para por aí. O risco de mortalidade praticamente dobrou, atingindo uma taxa de 1,98 para os pacientes que pontuaram baixo no score de deambulação acumulada. Isso basicamente grita pra gente que a capacidade de realizar a mobilidade mais básica de todas é uma questão de vida ou morte para sobreviver ao ano que se segue. Seguindo a mesma lógica, o estudo apresentou um índice de risco de 2,06 para quem tem a força de preensão manual reduzida. Isso vem confirmar que a força do seu aperto de mão é um preditor surpreendentemente poderoso e exato quando estamos falando da sobrevivência geral. É de cair o queixo. Chegamos à nossa última parte. Seção 4, mudando o cuidado hospitalar de rotina, passando da previsão à prevenção. Afinal, de nada adianta prever um resultado sombrio e cruzar os braços, certo? O foco tem que ser agir. Implementar essa bateria de testes super simples faz uma diferença enorme, porque identifica os pacientes de altíssimo risco de maneira imediata, barata e rápida. Detectando isso cedo, a equipe médica consegue acionar rapidamente programas multidisciplinares de recuperação baseados em nutrição e exercício. E o alvo é claríssimo: fazer o paciente reconquistar a mobilidade independente antes mesmo de receber alta. Uma das conclusões mais fortes da literatura médica que saiu dessa pesquisa levanta um ponto incrível: a ideia de que a força de preensão manual precisa começar a ser encarada como um novo sinal vital geral de saúde. É uma mudança de paradigma que consolida a ideia de que medir a sua força e a sua função física é tão vital e tão indispensável quanto medir a sua pressão arterial. Então, para fechar nossa análise, eu deixo uma reflexão no mínimo provocativa com a gente. Será que a medicina supermoderna acabou fechando os olhos para os indicadores mais básicos da resiliência humana? Fica aí o convite para pensarmos em como os cuidados de rotina poderiam ser completamente revolucionados se o sistema de saúde passasse a olhar para o simples ato de se movimentar como a própria capacidade de viver. Muito obrigado por acompanhar a explicação de hoje.